Aías, filho de Jeroboão. Jeroboão reinava sobre Israel, enquanto Roboão reinava sobre Judá, depois da divisão do reino, em seguida ao reinado de Salomão. O Senhor confiou-lhe o trono sobre as 10 tribos, e fez-lhe saber por intermédio do profeta Aías que seria com ele edificaria uma casa estável, se ele se mantivesse fiel, se escutasse o Senhor e andasse segundo a sua palavra e os seus mandamentos. 1 Reis 11, versículos 29 a 38. Mas um dos primeiros atos do seu reinado, conforme relatam as Escrituras, foi levantar 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, enquanto que, revelando o pouco caso que fazia das promessas divinas, declarava ao povo: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui que teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Indiferente ao culto do Senhor, ele introduziu alterações na ordem de adoração, edificou uma casa nos altos, estabeleceu sacerdotes que não eram filhos de Levi, instituiu uma festa no dia 15º, no 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração, e chegou mesmo a sacrificar sobre o altar queimando incenso. 1 Reis 12, de 26 a 33. Sabemos como o Senhor interveio por meio do homem de Deus vindo de Judá e qual foi a atitude de Jeroboão, estendendo a sua mão por sobre o altar e ordenando que pegassem do homem de Deus. Mas nesse instante a sua mão se secou e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, como o homem de Deus havia anunciado. Jeroboão implora então o socorro do Senhor, que em resposta à oração do homem de Deus liberta o rei ímpio. Mas apesar de tudo isso, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim eram dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão para destruí-la da terra. 1 Reis 13, versículos 1 a 10 e versículos 33 e 34. Foi numa tal casa que cresceu Aías, filho de Jeroboão. Que exemplo de impiedade ele tinha diante dos seus olhos! Falta de fé no Senhor e menosprezo pelos seus avós. Deus permitiu que Aías fosse atingido pela doença. Seu pai Jeroboão, que atuava em todas as coisas segundo a imaginação do seu pobre coração, 1 Reis 12, 33, sabia muito bem, pelo contrário, pedir ao homem de Deus para rogar por si ao Senhor, quando era atingido no seu corpo. Da mesma maneira, quando seu filho está doente, ele vai procurar o socorro junto do profeta Aías, o mesmo que lhe havia dito que ele seria rei sobre Israel, em 1 Reis 14, versículos 1 e 29 a 32. Quando tudo vai bem, ignora Deus e faz a própria vontade. Quando vem a provação, é para ele que se volta para ser libertado. Mas o próprio Jeroboão não vai procurar o profeta do Senhor. Antes envia-lhe sua mulher, mas ela deverá disfarçar-se, a fim de que se não possa saber quem ela é. E por outro lado, levar presentes como 10 pães, bolos e uma botija de mel. Jeroboão pensa logo que o profeta poderá dizer o que há de suceder a esse menino, mas que será incapaz de saber quem é a mulher que vem consultá-lo. E por outro lado, que se deixará seduzir por uns presentes. Que ignorância do que Deus é e do que é um servo fiel. Como pode um homem ocultar qualquer coisa a Deus? Como Adão, Gease, Ananias e Safira experimentaram cada qual no seu tempo. A mulher de Jeroboão vai descobrir que Deus está
a par de tudo, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem tratamos. Hebreus 4:13. Antes que ela tivesse chegado, o Senhor havia prevenido o profeta de tal maneira que este não deu tempo a que a sua visita pronunciasse uma única palavra. Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? O profeta denuncia-lhe então os juízos que cairão sobre o rei infiel e acrescenta: Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, e entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Era um juízo sobre essa criança? Não, de maneira nenhuma, mas sobre o seu pai e mesmo, sem dúvida, sobre os seus pais conjuntamente, Jeroboão e sua mulher, porque desse menino, Aías, ele pôde dizer: E todo o Israel o pranteará e o sepultará, porque este só entrará em sepultura de Jeroboão, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. 1 Reis 14, de 3 a 13. Que bom testemunho é assim dado dele, no meio da infidelidade geral, numa casa como a de Jeroboão. Somente ele havia sido fiel. Fiel em pouca coisa, sem dúvida, mas fiel naquilo que estava em seu poder. E Deus apreciou a sua fidelidade. Nele somente houve alguma coisa agradável ao Senhor. Como acontece sempre que o conjunto falha, a fé e a fidelidade são individuais. São manifestadas em Aías nos dias de Jeroboão, assim como em Elias nos dias de Acabe. Todavia, nos dias deste, havia 7.000, mas Elias não os conhecia. No tempo do profeta Malaquias, falava cada um com seu companheiro, daqueles que temem ao Senhor. Malaquias 3,16. Uma lâmpada em lugar escuro, tal era o estado de Aías na casa de seu pai, rei de Israel. E essa fidelidade era tão preciosa aos olhos do Senhor que ele dá testemunho dela. E em seguida recolhe para junto de si esse menino. Na verdade, ele é levado antes do mal. Em Isaías 57, versículos 1 e 2, diz: Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz e descansarão nas suas camas os que houverem andado na retidão. Que ensino para todos nós, deixados no meio nocivo, nós acabamos por nos comportar como os que o compõem, sem a energia necessária para vencer a correnteza. Um crente pode encontrar-se no desempenho de suas ocupações rodeado de homens ímpios, ou então no seio de um lar no qual ninguém senão ele é convertido. Que o exemplo de Aías seja presente em seu espírito, a fim de que possa ser dado dele esse testemunho, porquanto se achou nele coisa boa para o Senhor. O estado de uma igreja pode ser muito baixo. A conduta da maior parte dos irmãos e irmãs deixa muito a desejar. Pode haver efetivamente coisas que deveriam ser julgadas e que o não são, devido à falta de discernimento do mal. Que nessa assembleia um crente, ao menos, seja exercitado e considere o que a Escritura diz de Aías. É muito difícil vencer a correnteza, sem dúvida. É muito mais fácil fazer como os outros, procurando apaziguar a consciência em comparar a sua própria conduta com a que existe em roda de si, em vez de a julgar à luz da palavra de Deus. Pensai no filho de Jeroboão, só nesta casa. Quem havia ali para o ensinar e o guiar no caminho do bem, para o ajudar, para o encorajar? Ninguém. Só via maus exemplos e, no entanto, só nele se achou coisa boa para com o Senhor. Mais tarde, na Babilônia, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel 1:8.
tudo o incitava a fazê-lo, e ele tinha ordens do próprio rei, mas Daniel manteve-se fiel. No entanto, ele não estava só como Aías, na casa de seu pai. Tinha companhia de Ananias, Misael e Azarias. Podiam encorajar-se uns aos outros no caminho da obediência à lei do Senhor. A devoção, a firmeza do filho de Jeroboão lembram igualmente a fidelidade de Gedeão, derribando o altar de Baal que era de seu pai e oferecendo o segundo boi sobre o novo altar que havia edificado. Gedeão tinha também 10 homens de entre os servos com ele. Juízes 6, de 25 a 32. O exemplo de Aías é de estímulo para nós em todas as circunstâncias, especialmente se estamos isolados e se sentimos a nossa grande fraqueza no meio de um estado de coisas onde falta o conhecimento de Deus e da sua bondade.